Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Meditação do Evangelho com Dom Giovanni Zerbini. 9 de fevereiro de 2023, quinta-feira da quinta semana do Tempo Comum. Hoje a liturgia nos permite fazer memória de Santa Josefina Bakhita. Escutemos o Evangelho de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus lhe disse: "Por causa de que acabastes de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Esta página do Evangelho de Marcos, Jesus se afasta da Galileia e vai na região vizinha de Tiro e Sidônia, se escondendo um pouco, também porque os chefes, os anciãos, os mestres da lei estavam perseguindo Jesus até querendo matá-lo. Ele se afastou e ficou na outra região, numa casa, achando que estava bem escondido. Mas se divulgou a notícia que ele estava por lá, e uma mulher que tinha a filha possuída por um mal, ele, sabendo que Jesus estava lá, foi, acorreu e, ajoelhando-se, pediu para Jesus que tivesse dó dela e curasse a filha. E Jesus, interessante, que usa um diálogo que a nós parece assim um pouquinho é difícil de entender, mas Jesus usa todo jeito de certa pedagogia didática para alcançar a finalidade de uma catequese que cria muita fé. E bem, Jesus disse: não está certo de tirar o pão dos filhos para jogar para os cachorrinhos. Esta palavra cachorro, cachorrinho, é que naquele tempo quem não era do povo de Israel era chamado de cachorro, e parece que também vice-versa. Bem, e ela, no entanto, não se ofendeu, mas com toda a sensibilidade de uma mulher que a lhe interessava com a cura da filha, disse: sim, é verdade isto, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. E diante desta frase é que Jesus, diríamos, abre o seu coração para dizer: mas que fé maravilhosa, e curou a filha. A fé em Jesus Cristo, o pedido a Jesus para que Ele compreenda que nós precisamos dele, e sem dúvida Ele tem esta sensibilidade. Mas também pede para nós que usemos misericórdia para as pessoas que talvez não são, diríamos, da nossa roda, da nossa fé até, mas através do exemplo, do testemunho, mais do que com as palavras,
fazer com que essas pessoas percebam que seguir estar com Jesus sai ganhando também. Isto fez Santa Josefina Bakhita. Era uma menina da África do Sudão. Já a menina era escrava e passava de um dono para outro naquela região, até que finalmente um agente consular italiano a pegou consigo e, diversas circunstâncias, a levou para a Itália e lá, aos poucos, ela ficou conhecendo o Evangelho e foi batizada. Era admirada pela sua dedicação, já como ainda muito jovem, como também cuidando de outra adolescente, e era estimada e amada. E abriu seu coração também para a congregação que estava com ela, e a congregação aceitou. Ela fez a profissão, se tornou a irmã Josefina Bakhita. E ela é tão simpática, tão acolhedora, que a todo mundo a admirava. Até assim carinhosamente chamava pela cor também Irmã Chocolate. Não era uma ofensa, pelo contrário, era tanto afeto que eles percebiam nesta jovem que, seguindo o Evangelho, sabia sorrir apesar de tanto sofrimento que teve na sua vida. Se os santos sejam de origem mais diferente deste mundo, são um exemplo para cada um de nós, porque conhecendo e praticando o Evangelho, a alegria sempre fica conosco. E a bênção hoje chegue também. A paróquia hoje de São João Bosco do Salesiano, para que Deus abençoe. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.